Com o tempo, acreditar piamente como se elas constituíssem a mais pura realidade. Por esta razão o mundo dos pensamentos constitui um universo de formas e ideias na maioria das vezes fantasiosas, que não corroboram para uma existência nas bases da verdadeira verdade. 76. E como podemos distinguir nossas ilusões das imagens verdadeiras? Ramatiz. Imagens constituem apenas uma ilusão do mundo real. Vosso mecanismo psíquico necessita da imaginação para que possais compreender o mundo onde as verdades imutáveis perduram. Enquanto o terrícola não aprender que a vida física é instrumento de evolução, e, portanto, enquanto não tomar consciência de que necessita abrir mão dos artifícios que lhe atrasam o crescimento espiritual, trará mais e mais sofrimento para si. Disto surge o desapego, que não consiste em abrir mão de tudo, mas saber utilizar aquilo que possuímos sem que nos tornemos escravos de objetos ou realidades as quais considera o terrícola como padrão de vida. Muitos sofrem por aquilo que não possuem. Queixam-se das oportunidades que não tiveram, das conquistas que lhes escaparam, enfim, daquilo que acreditavam serem merecedores, mas que a vida não lhes deu. Outros, porém, sofrem depois de muito terem conquistado na vida física, vivendo como miseráveis por não saberem como aproveitar o que possuem. Em contrapartida vemos por aí pessoas que irradiam felicidade, satisfeitas com aquilo que possuem. Estas vivem na mais absoluta fartura, que vem do fundo da alma e não através das aquisições materiais. É exatamente neste ponto que reside o mundo de Maya. 77. Isto nos faria pensar que a imagem de Deus é horrenda enquanto que a imagem do diabo é sedutora. Seria correto afirmar desta forma. Ramatiz. A imagem de Deus se manifesta através do esclarecimento ante os mistérios divinos. Não podemos dizer que se trata de uma imagem magnífica porque nem sempre a verdade é experimentada como algo doce. Pelo contrário, o remédio tem gosto amargo. Entretanto, não podemos cometer o equívoco de afirmar que a imagem de Deus é horrenda, mas que na realidade ela nos causa o despertamento para as verdades imutáveis. Certamente isto nos causará algum sofrimento tendo em vista que todos mantêm ilusões e apegos aparentemente inofensivos, mas que no final das contas, cobram-nos quantias absurdas. Quanto à imagem do diabo, esta sim é altamente sedutora, pois ela nos coloca sempre em posição de xeque. Fez-nos perceber nossos desejos e ambições mais secretas para que neste momento descubramos se estamos preparados ou não para subirmos mais um degrau rumo à escalada evolutiva. E não é fácil resistir às tentações encontradas pelo caminho. 78. Seria algo como encontrar uma pasta contendo grande soma em dinheiro e questionarmos sobre a ética em devolvê-la a seu proprietário ou guardarmos conosco o seu conteúdo. Ramatiz. Exatamente. A ilusão ocorre no exato momento em que imaginais tudo aquilo que o dinheiro ali encontrado seria capaz de comprar. Coisas as quais sempre desejamos ter, mas que nossas parcas condições financeiras não tornaram possível a realização de algum sonho. E naquele momento estamos a um passo de conseguir. Seria possível imaginar o conflito sofrido por algum transeunte que viveu tal situação? Somente depois que o torpor ocasionado pela ambição cede espaço, a lógica dos fatos nos lembra que há toda uma ética por trás daquilo que encontramos na rua, e que aparentemente não pertence a ninguém. Então surgem vários questionamentos acerca da importância do dinheiro para aquele que o perdeu. É nesse instante que a ascensão moral naturalmente nos faz querer devolver o dinheiro ao seu proprietário em vez de tomá-lo para nós. 79. O mundo de Maya nos faz desejar coisas que não nos pertencem. Ramatiz. O mundo de Maya nos faz cobiçar coisas as quais naturalmente não seriam nossas, da mesma forma que nos faz desejar prematuramente algo que num futuro poderia ser conquistado através do mérito. 80. Haveria algum exemplo que ilustrasse tal afirmação? Ramatiz. Armadilhas tais como o conto do vigário,
em que o indivíduo apresenta um falso bilhete premiado para um transeunte qualquer, propondo-lhe a venda por um preço infinitamente abaixo do prêmio deste bilhete. Tal circunstância revela para aqueles que nesta armadilha caem um incontido sentimento de cobiça pelo dinheiro fácil. Infelizmente o terrícola ainda se identifica com o pouco trabalho e o enorme rendimento. Por tal razão deseja ganhar muito fazendo pouco. Aí também reside o mundo de Maia. 81. E no campo da afetividade, haveria algum exemplo que demonstrasse claramente a existência de Maia? Ramatiz, este é o campo onde as ilusões não possuem limites. Os relacionamentos terrícolas ainda estão alicerçados na sedução movida pela aparência. O romantismo perdeu sua essência e os casais não se conquistam mais apresentando de maneira mútua seu aspecto mais verdadeiro. Ao contrário, vestem máscaras que provocam encantamento em seus pares, mas que com o passar do tempo sofrem o desgaste natural que culmina com a decepção de uma ou ambas as partes e o consequente divórcio. No campo do sexo, a perda de certos valores, dentre eles o fato de que o corpo físico é instrumento bendito, cedido pelo planeta para que a evolução do terrícola se processe, está sofrendo séria violência cujas proporções em breve o terrícola tomará conhecimento. As energias que movem o campo do sensualismo tiram com grande facilidade a noção do indivíduo em que pesa seu equilíbrio psíquico e lhe torna frágil perante o assédio de espíritos ainda ligados a este tipo de comportamento. Enrodilhado pelas fortes cordas do sexo desregrado, grande parte da humanidade tomará contato com uma nova anomalia psíquica, de proporções devastadoras, sendo um dos grandes desafios para vossos cientistas já neste início de milênio. É necessário, portanto, a busca pelo equilíbrio das energias que permitem à humanidade a perpetuação da espécie. 82. Estes seriam os artifícios criados por indivíduos associados ao nefasto. Ramatiz, nos tempos védicos, havia uma personagem denominada Ravana. Este era a personificação do mal no tocante ao poder de sedução. Ravana conseguia, com alguma facilidade, hipnotizar o mais arguto dos homens pondo diante de seus olhos imagens de seus anseios mais íntimos. Ou seja, se um homem desejava ser rico, Ravana iludia-lhe com holografias geradas a partir de seu grande poder de hipnose. Se, por outro lado, desejava a inteligência, Ravana lhe colocava dentro de uma imponente biblioteca, causando-lhe miragens emocionais cuja realidade apenas os grandes intelectuais seriam capazes de sentir. Se desejasse possuir 100 mulheres, Ravana imediatamente lhe concedia a forte ilusão do prazer o qual este pobre iludido sentia-se acariciado por tantas quantas mulheres fosse capaz de desejar. Se desejasse um castelo imponente, Ravana lhe conduzia pelo pensamento até a suntuosa construção e lhe provocava as sensações mais sedutoras provocadas pela luxúria. Mas o objetivo final de Ravana era colocar os homens uns contra os outros, pela simples provocação do egoísmo. Certamente despertou em milhares de criaturas o desejo de acumular valores no mundo material com a única finalidade de possuir o poder a qualquer custo. Neste cenário, muitos massacres fratricidas ocorreram, e Ravana conseguiu, com o passar do tempo, aliciar grande exército de criaturas cujo ressentimento de nunca terem experimentado as coisas boas da vida lhes corroe a alma. Eram indivíduos que, após seu desencarne nos campos de batalha, compunham o rol daqueles que se regalavam inebriados pelas ilusões mais diversas, todas criadas pela mente plasmadas no mundo invisível. Então constituíram os primeiros moradores umbralinos vários dos insurgentes do mundo védico, que por sua vez já eram remanescentes de outras civilizações mais antigas. 83. E onde entram Rama e Sita nesse episódio? Ramatiz, Sita fora raptada por Ravana, que iludiu com a imagem de um veado de ouro, segundo conta a lenda. Entretanto, Ravana,
que mantinha inúmeros artifícios para melhor convencer as pessoas, causou-lhe grande torpor tendo em vista que Sita havia passado pelas piores provações ocasionadas pelo exílio do reino de Ayodhya, no qual Rama era herdeiro do trono. É como se um indivíduo à deriva em pleno deserto do Saara e prestes a sucumbir pela sede, encontrasse um belo oásis. Levado ao limite, ele trocaria sem sombra de dúvidas a morte pela vida. Algo semelhante ocorreu com Sita. Neste momento teve início uma das mais devastadoras batalhas, retratadas em Ramayana como um massacre em pleno campo de batalha. Na realidade, esta guerra ocorreu no momento em que Rama descobre seu desiderato, de lutar em nome da conquista pela verdade, e no sentido de reduzir ao máximo possível os efeitos da ilusão provocados por Maya. Houve a participação efetiva de milhões de espíritos socorristas em detrimento daqueles que compunham os umbrais astralinos e seu respectivo encaminhamento. Da mesma forma que muitos indivíduos, completamente mergulhados nos prazeres do mundo físico, ao desencarnar formaram um novo contingente umbralino, e desde então os umbrais tomaram a forma qual vos apresentamos nesta obra. 84. A personificação de Ravana consiste no indivíduo ou na manifestação de um sentimento no ser humano. Ramatis, Ravana consiste nos apegos os quais a humanidade terrícola possui até os dias de hoje. Ele sempre aparece onde a mentira, a ambição, o egoísmo, e outros sentimentos ainda comuns ganham espaço. 85. A função dos umbrais astralinos consiste em promover o despertamento do ser humano. Ramatis, a função dos umbrais consiste em mostrar para o terrícola sua verdadeira capacidade de criar. Logicamente muitos são vítimas de suas criações aterradoras. Mas não há como extinguir um mundo umbralino sem que o terrícola aprenda a controlar seus veículos de manifestação tais como o pensamento e as emoções. Mesmo porque os umbrais constituem a extensão do pensamento humano. 86. Se os umbrais constituem uma extensão do pensamento humano, ambos possuem uma conexão íntima. Ramatis, o terrícola constrói seu paraíso ou inferno a partir daquilo que pensa e sente. Ninguém que tenha colhido ao longo de sua existência imagens e emoções distorcidas haverá de viver no Éden após o seu desencarne. Entretanto, apenas pensar em imagens lindas não é o suficiente para garantir um espaço no céu. É preciso que o indivíduo busque o constante aprimoramento, pois o empenho em se melhorar constitui o melhor dos passaportes para mundos superiores. Os vales e abismos. 87. Há fronteiras naturais que separam os umbrais astralinos por regiões segundo as características vibratórias de seus habitantes. Ramatis, os umbrais possuem complexa geografia. São inúmeros vales separados por montanhas e abismos. Estes obstáculos naturais permitem o melhor acondicionamento de indivíduos segundo seu padrão vibratório. Nas regiões compostas por vales, existem várias cidadelas e metrópoles que abrigam habitantes recém-chegados do mundo físico, de regiões mais profundas ou de colônias existentes nos planos superiores. Estes vales constituem locais de transição, e a maioria de seus habitantes raramente ultrapassa 2 décadas de permanência. São locais comuns onde até mesmo os encarnados podem visitar, seja através do desdobramento espiritual provocado pelo sono, ou pela simples natureza da alma, que apesar da consciência física não conseguir fiscalizar em toda a sua plenitude, transita livremente por vários mundos vibratórios, compatíveis com o estágio evolutivo do indivíduo. É onde geralmente os postos de atendimento e socorro espiritual estão sediados, vista a proximidade dos hospitais astralinos. Ali é possível avistar moradores pacatos nessas regiões que nada possuem de pandemoníacas. Se por um lado estas regiões são relativamente calmas, isto não significa que sua psicosfera seja límpida. Ao contrário, é possível sentir na psicosfera local a angústia e opressão,
Características básicas das regiões umbralinas. De igual forma, a atmosfera é carregada e constantemente os vales são tomados por nuvens escuras, fruto do pensamento humano, como que estivessem prestes a provocar um temporal. Há também os fenômenos conhecidos por vós como formas-pensamentos, que surgem assim do nada e se mantêm por vários instantes, tal como os fogos de artifício em vossas comemorações. Mas há aquelas formas horrendas que assustam alguns transeuntes das vielas umbralinas até que estes percebam se tratar de uma emanação do pensamento de alguém. As emoções também costumam provocar uma espécie de cumulonimbus que perdura mais tempo que as formas-pensamentos. São como que neblinas ou fogos que baixam em determinadas regiões e permanecem ali por tempo indeterminado, até que sejam dissipadas pela falta de quem as alimente. As montanhas são desabitadas por humanos, pois constituem barreiras naturais entre vales. Há cordilheiras semelhantes às vossas, porém seu ecossistema é mais diverso e complexo. A maior montanha umbralina constitui no Monte Mirador, cuja altitude ultrapassa os 19.000 metros. Em seu cume há um observatório instalado para fins de mapeamento das regiões mais distantes e consequente organização das hostes socorristas. O mirador é constantemente visitado por irmãos de urbes superiores quando em suas excursões pelos mais variados locais de vosso planeta. Mas sem sombra de dúvidas, os locais de maior altitude estão submersos nas sombras das cadeias abissais. As cadeias até o presente momento mapeadas possuem cerca de 22.000 metros de profundidade. Mantêm uma atmosfera pútrida e densa, não sendo possível uma expedição que não possua indivíduos altamente preparados. Nestes lugares já se esconderam os mais revoltados irmãos, remanescentes de civilizações já extintas e detentores de grande poder mental. Seu perfil vibratório é inimaginável por vós, tamanha densidade que apresentam. Estivessem encarnados, estabeleceriam grande desordem no sensível sistema psicosférico da Terra. Há regiões que, para serem mapeadas pelas hostes socorristas, necessitam de tempo até o surgimento de novas pontas de tecnologia. Isto porque muitos locais sofreram alterações provocadas por seus habitantes e suas engenhocas, criadas a partir de tecnologias desconhecidas por vós. O tempo e o desenvolvimento tecnológico em dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, facultarão acesso a estas regiões. Nestes locais habitam indivíduos que fogem há milênios dos desígnios divinos, e só conseguem se manter em fuga dada a incomensurável capacidade mental que possuem. Certamente serão resgatados para locais mais próximos da superfície umbralina em breve. Nota do revisor: por comparação, a Cordilheira do Himalaia possui algumas das maiores montanhas do planeta, na qual está o Everest, com cerca de 8.000 metros de altitude. Curiosamente, a maior montanha do planeta Terra está submersa nas profundezas do Pacífico, nas Ilhas Marianas, arquipélago pertencente à Micronésia. Neste lugar a profundidade do oceano chega a 11.000 metros. O termo pandemônio é um neologismo criado por Milton, poeta inglês, 1608 a 1674, em seu Paraíso Perdido, para designar o palácio de Satã. Neste caso, pandemônio seria a capital imaginária do inferno. O termo cumulonimbus designa uma nuvem que prenuncia trovoada, de aspecto fibroso, onde podemos encontrar a presença de cristais de gelo. As instituições umbralinas. 88. Há instituições de cunho trevoso nos umbrais astralinos. Ramates, sim. Tais instituições variam de acordo com sua especialização. Há aquelas de tecnologia cibernética, que desenvolvem aparelhos para os mais variados fins, especialmente aqueles que provocam a desarmonização psíquica. São instrumentos de alienação que podem ser conectados no agregado perispiritual com alguma facilidade, e mantidos por longo período de tempo.
Há também as instituições que se especializaram no desenvolvimento de novas drogas. No passado estimularam o surgimento de compostos químicos de altíssimo poder destrutivo, com o puro e simples objetivo de furtarem a energia vital ou o comprometimento de várias gerações, impedindo com que a humanidade alçasse voos mais altos. Tudo isso para que se mantenham na condição em que atualmente se encontram, enganosamente libertos da ciranda evolutiva. Outras instituições orientam o surgimento de novas armas belicosas, refinando a tecnologia terrícola, aliados aos seus colegas encarnados. Algumas instituições cuidam de ataques terroristas e outras desenvolveram ferramentas para processos obsessivos mais simples. Em determinadas áreas umbralinas, tais construções se parecem muito com vossas áreas industriais. Entretanto, com o intuito de fazerem a humanidade estacionar, e a arquitetura é das mais variadas. 89. Tais instituições são mantidas por quem? Amartis. Geralmente foram organizadas por indivíduos rancorosos e ressentidos com as injustiças vivenciadas no mundo físico. Olvidados da realidade em que toda colheita, por mais dolorosa que seja, é fruto de uma semeadura imprudente, entregaram-se à prática do mal, aplicando seus conhecimentos mais nobres para a construção de artefatos ou meios que melhor permitam dificultar a encarnação alheia. Na maior parte das vezes, seus serviços são contratados para fins específicos. Criam artefatos para qualquer um que os pague, independente da culpa ou inocência daqueles que deverão sofrer com suas criações. 90. E qual é a moeda dos umbrais astralinos? Amartis, energia vital. 91. Como energia vital é obtida? Amartis, através de vários recursos, especialmente aqueles comumente utilizados em rituais de sacrifícios animais, muito comum aos vossos dias, de oferendas baseadas em alimentos, minerais ou objetos íntimos das pessoas visadas. Qualquer objeto que tenha sido manipulado por um ser humano, carrega uma boa quantia de energia vital que haverá de se consumir por conta própria a partir de certo tempo. Entretanto, muitas roupas mantêm a energia de seus proprietários por longos anos. Estas energias são perfeitamente utilizadas como energia motriz para várias instituições trevosas. 92. Tais instituições possuem um proprietário ou funcionam como cooperativas. Amartis, a grande maioria das instituições possui uma espécie de proprietário, que consiste num indivíduo de grande poderio mental, capaz de manter por longo tempo espíritos sob seu comando. Estes funcionários permanecem ali sob absoluta opressão ou numa espécie de hipnose coletiva. Algumas instituições mantêm, num sistema escravagista, dezenas, centenas e até milhares de indivíduos que operam diuturnamente. Mas há também as cooperativas, que consistem na junção de vários gênios do mal, especialistas do mais alto gabarito, porém voltados para os propósitos nefastos, cooperam para o surgimento dos mais complexos equipamentos astrais, utilizados em larga escala como apetrechos de obsessão espiritual. 93. Se torna difícil acreditarmos em tal realidade. É como se estivéssemos vivendo um filme de ficção científica. Como podem existir tais equipamentos no mundo invisível? Amartis, esta pergunta nos soa um tanto ingênua. Ora, se o mundo físico é a reprodução quase que fiel daquilo que existe no mundo invisível, sendo daqui que as coisas tomam forma, como podeis duvidar que no mundo espiritual alguns dos maiores gênios de todos os tempos residem há muito tempo? Afinal de contas, para onde vamos todos após a morte física? Quanto à elaboração de sofisticados aparelhos, da mesma forma que em vosso mundo os eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos são desenvolvidos, e há tecnologias que permitem a transmissão de dados através da fibra ótica, aqui há equipamentos imensamente mais sofisticados, esperando que a humanidade se transforme para que possam ser materializados através das mãos de vossos cientistas e pesquisadores. 94.
haveria uma finalidade única comum a todas as instituições umbralinas. Ramatiz, todas elas operam no sentido de promoverem o máximo possível de acúmulo de energia vital, utilizada em larga escala como forma de manter tanto os seus propósitos, e também fortalecer indivíduos vinculados com as trevas. Para isso, confeccionam aparelhos parasitas ou substâncias etéricas, que mais tarde comporão químicos viciosos capazes de fazer um encarnado liberar descontroladamente energia vital, que rapidamente é canalizada para as instituições que provocaram tal liberação de energia. De igual forma, os abatedouros também são alvo destas instituições e funcionam como reatores de energia vital, liberada com o abate dos animais. Pudesseis acompanhar por um único dia tal sistema de escoamento de energia vital, ficariais surpresos com a engenhosidade destes técnicos das trevas, que empregam seu grande conhecimento no triste sistema de escravização daqueles que se encontram mergulhados em conflitos e dificuldades existenciais. 95. Gostaríamos de saber se existe algum plano que objetive promover o encaminhamento dos componentes dessas instituições umbralinas. Ramatiz, muitas instituições se mantêm incólumes, repetimos, pela ausência de tecnologia que permita obter êxito no processo de encaminhamento destes irmãos e o consequente desmantelamento de suas construções. Não significa que não haja boa vontade por parte dos socorristas. Mas apenas, muitos destes chefes de instituições possuem algum adiantamento intelectual e momentaneamente estão em vantagem perante muito daquilo que está disponível para os socorristas. 96. Seria possível explicar em que consiste esse adiantamento intelectual? Ramatiz. Aqui no mundo espiritual as condições são semelhantes ao mundo físico. Enquanto novos inventos surgem, é necessário o desenvolvimento de peças acessórias para estes inventos. Por exemplo, um motor a combustão não teria a menor utilidade caso inexistissem os fluidos combustores. Na medida em que o primeiro surgiu, houve a necessidade do desenvolvimento do segundo. Outro exemplo. O sonho de voar fez o terrícola inventar o avião para mais tarde descobrir que, em grandes altitudes o consumo de combustível é menor. Entretanto, para voar a grandes altitudes, foi necessário o desenvolvimento de um sistema de navegação aérea, bem como a pressurização das cabines. Ainda outro exemplo. Os primeiros cascos de aço dos navios tendiam a rachar quando atravessavam o Atlântico Norte. Isto porque a liga de aço utilizada na época tornava-se quebradiça diante da baixa temperatura das gélidas águas do oceano. Muitos navios foram a pique por conta disto. Entretanto, após a descoberta e uso de materiais compostos, a engenharia naval desenvolveu cascos mais leves e de maior resistência. Isto significa que, objetivando sucesso em certas expedições socorristas, é necessário antes de tudo, o surgimento de novos recursos que nos permitam êxito. No mundo espiritual, é comum encontrarmos situações em que mesmo os servidores do bem acabam por ficar em desvantagem diante de alguns gênios das trevas. Pois há uma grande variedade intelectual por aqui, da mesma forma que em vossas sociedades. Entretanto, pelo fato de que estamos todos separados por padrões vibratórios, estes irmãos acabam por construir quadrantes umbralinos de acesso restrito, e se torna impossível um levante contra as instituições do astral superior. O trabalho de resgate se torna um tanto difícil, especialmente porque a força não é empregada em momento algum. Tendemos ao diálogo pacífico e ao esclarecimento, ponto forte para a verdadeira transformação do ser. 97. Seria por esta razão, pela ausência de tecnologia que muitos irmãos permanecem como que aprisionados em determinadas regiões do astral inferior. Ramatiz, certas realidades umbralinas perpassam a noite dos séculos sobrevivendo ante a mais absoluta falta de uma logística adequada que permita o correto encaminhamento de seus moradores, dadas as condições lastimáveis em que se encontram.
Com alguma sorte, precisam esperar até que surjam métodos e sistemas de socorro perfeitamente de acordo com a sua situação vibratória. Esta é a principal razão dos umbrais estarem com um nível populacional avançado. Fosse diferente, já teríamos completado o trabalho de socorro. 98. Em qual região umbralina estão localizadas essas instituições? Ramatiz. Várias instituições se localizam nas zonas abissais onde o acesso é quase que impossível. Encostadas nas paredes dos abismos, constituem grande desafio até mesmo para seus integrantes, que constantemente necessitam dali sair para a realização de seu infeliz trabalho na superfície dos umbrais, próximo ao plano dos encanados. Tais regiões são muito pouco visitadas, exceto por aqueles que participam das falanges umbralinas, e, portanto, conhecem profundamente a região. Ao descer o imenso despenhadeiro, a luz do dia perde sua força de alcance, assemelhando ao fundo do mar onde a escuridão guarda criaturas pouco ou nada conhecidas por vossa ciência. Ali sempre é noite e a escuridão apenas é quebrada por algumas tochas, acesas para fins de demarcação dos territórios umbralinos. Todos os habitantes destas regiões abissais desenvolveram forte percepção para transitarem nos rochedos íngremes, em meio à total escuridão. Conseguem enxergar no escuro como se fosse um entardecer de vossos dias, onde a meia-luz ainda permite o alcance da visão até a relativa distância. Nas encostas, vemos lá no outro lado do abismo, várias outras instituições incrustadas nos rochedos, o que nos dá a impressão de um condomínio vertical de grandes proporções. Há fogueiras acesas para sinalizar a demarcação territorial, e num momento de grande movimentação abissal, tais regiões lembram em muito um formigueiro humano, semelhante à intensa busca pelo ouro, na Serra Pelada, em vosso país. 99. Sendo de difícil acesso, qual a razão do intenso movimento de indivíduos nestas regiões abissais? Ramatiz. Tais instituições, apesar de serem especializadas na prática de atos nefastos, mediante alto pagamento, fornecem aos espíritos viciosos uma série de substâncias capazes de lhes manterem na alienação. São estes infelizes irmãos viciados em drogas astrais, cujo efeito é 1000 vezes pior que a droga mais pesada existente em vosso planeta. O esquema de tráfico possui uma organização semelhante àquela que existe no crime organizado, mas ganha infinito espaço em meio às regiões abissais, consideradas uma espécie de terra de ninguém. Por ironia e desprezo aos desígnios divinos, disse por aquelas bandas que as regiões abissais consistem no local esquecido por Deus. Tamanha desolação de seus habitantes cujo vício se tornou a razão de viver. 100. Há instituições trevosas localizadas nos vales umbralinos, ou estas somente se instalaram nas regiões abissais? Ramatiz. Uma vez que se instalassem nas regiões de mais fácil acesso tal como nos vales, o desmantelamento destas organizações seria facilitado. É por estarem localizadas nas fendas mais profundas que o resgate é realizado aos poucos, repetimos, por equipes especializadas. 100. Sabemos da existência de instituições que trabalham com a prática da magia negra. Quais são as condições dos indivíduos que delas participam? Ramatiz. Atualmente existem centenas de instituições que prestam serviços através da prática magística. São sacerdotes corrompidos que oferecem o conhecimento mais nobre adquirido em templos sagrados do mundo antigo, olvidados que um dia a justiça divina os alcançará. Há duas instituições às quais há quase um século estamos trabalhando no sentido de enfraquecer seu esquema operacional e proceder com o encaminhamento de seus líderes. Foram eles nossos companheiros em tempos remotos, com infinito pendor para o bem, mas que no meio do caminho acabaram optando pela prática incessante do mal. 101. Estivestes ligados a estes irmãos em tempos remotos? Ramatiz. Mesmo sabendo que nossa escolha pendeu para a luz,
e entristecidos pela perda de tão adorados irmãos, seguimos nosso caminho evolutivo, na certeza de que um dia haveríamos de nos encontrar novamente. Após esta longa espera que já superou a marca dos 23.000 anos, recebemos a liberação do alto para que pudéssemos intervir em nome de Jesus, com o intuito de alertar estes irmãos sobre as mudanças planetárias. Não podia ser diferente. Mesmo que estes irmãos estivessem identificados com as práticas nefastas, não deixaríamos de tentar o toque fraterno, e, quem sabe, trazê-los de volta para o caminho da luz. Para a realização desta tarefa, escolhemos permanecer no astral de vosso país, por ser de inestimável vibração amorosa. O Brasil é uma pátria abençoada, de valores mil. Não há outro lugar que pudesse nos ter fortalecido a ponto de partirmos em busca destes queridos irmãos, cuja noite dos milênios e as escolhas diferentes acabaram por nos separar. Ademais, nos dias de hoje, encontram-se reencarnados no Brasil a maioria daqueles que foram nossos companheiros de jornada. 102. E quais seriam estas instituições? Ramatiz. A primeira delas se chama Falange da Serpente Vermelha. Seus altos sacerdotes usam a dalmática escarlate, inconfundível aos olhos do mais novato socorrista. Esta falange opera essencialmente com a prática da alta magia corrompida, para fins bélicos. Seus componentes, indistintamente possuem altíssimo poder mental, do mais graduado ao mais inexperiente. Em suas experimentações encontra-se o desenvolvimento de minúsculos equipamentos de poder destrutivo, que podem ser implantados na sutil estrutura perispiritual, e causando uma série de desarmonias mentais, emocionais e com o passar do tempo, físicas, constituindo os mais assustadores instrumentos de reações anômalas. Para que se tenha uma ideia de seu poderio, a Serpente Vermelha produz um equipamento nanométrico apelidado por eles como globulímetro. Trata-se de um poderoso agressor do sistema imunitário que desordena a produção dos leucócitos, com grandes propensões ao desenvolvimento da leucemia. Não há interesse, por parte desta instituição, em produzir o globulímetro em larga escala. Eles só testam seu potencial para fins de análise dos sistemas organizacionais das nações bélicas. É como se o globulímetro constituísse num equipamento de avaliação, que aponta com grande margem de segurança as vulnerabilidades militares e propõe a melhor estratégia de ataque. Na prática, a Falange da Serpente Vermelha é chefiada por um antigo conhecido nosso, desde os tempos em que o continente Atlante abrigava as mais inteligentes almas que já pisaram o solo terrícola. Envolvido nas piores guerras que assolaram a Eurásia, sua última encarnação se deu sob a personalidade de Átila, Huno. Desde então, após seu desencarne, fundou a Falange da Serpente Vermelha, que atua no mundo árabe, levando o ódio e a provocação às nações do mundo. A outra instituição, sem um nome específico, especializou-se na prática do desvirtuamento através do sexo. Seu principal integrante fora no passado outro líder bárbaro, conhecido pelo apelido de Tamerlane. Sua perspicácia e capacidade de antever certos acontecimentos, ao formar sua falange, cujas práticas foram mudando com o tempo, e tendo conhecimento de que as hostes do bem um dia haveriam de alcançar a região mais profunda dos umbrais, tratou de arquitetar uma estratégia que pudesse dificultar ou comprometer a eficácia das expedições de socorro, especialmente daquelas compostas por equipes mediúnicas. A ideia de Tamerlane recaiu sobre a prática do sexo desregrado e o desvirtuamento dos valores morais. É possível que num futuro próximo, vários indivíduos promíscuos manifestem características mediúnicas relativamente fortes. Todos sob a influência de Tamerlane, em maior ou menor grau de comprometimento. Sua falange atua nos umbrais do Brasil e de lá partem as ordens para que processos obsessivos pesadíssimos sejam executados de maneira impiedosa,
Isto para que não sobrem médiuns aptos a realizar socorros nas regiões mais profundas onde se encontra a base da falange de Tamerlane, e outras cuja necessidade de encaminhamento se faz urgente. Por se tratar de um país comprometido com as práticas espirituais, o Brasil possui uma ligação especial com este irmão e seus infelizes seguidores. Assim como Átila, Tamerlane obteve nos tempos atlantes uma belíssima oportunidade para ascender espiritualmente. Entretanto, apegado aos desejos mais viscerais que lhe faziam desejar ardentemente o poder, seguiu por outros caminhos. 103. E qual seria o tempo estimado para que o encaminhamento destes irmãos e suas respectivas falanges se processem? Ramatiz, sabemos que o trabalho é contingente e sem prazo para encerrar. Mas nosso compromisso diante de tal trabalho nos faz acreditar a cada momento que passa na importância de resgatar criaturas que num futuro próximo, haverão de contribuírem muito com a humanidade terrícola, tornando-se líderes moralizados cuja retidão moral fará com que as nações cresçam em harmonia e paz. 104. Atualmente, a humanidade sofre com o crime organizado e a proliferação das drogas. Acaso estas organizações umbralinas contribuem para a sustentação dos grupos criminosos e de tráfico? Ramatiz, não somente para a sustentação do crime organizado, como este representa a materialização do sistema de gestão implantado em certas regiões dos umbrais australinos. O método de aliciamento das instituições umbralinas não é diferente daquele aplicado nas instituições que operam em vossa sociedade, e consiste em fazer aflorar a ambição desmedida em indivíduos recalcados, cuja impressão lhes faz acreditar que foram vítimas de um sistema social que os abortou. Cientes de suas capacidades intelectuais, julgam-se mal aproveitados pela sociedade, e acreditam serem merecedores de uma vida melhor a qualquer custo. Entretanto, esta vida melhor está baseada na aquisição de coisas materiais e na destruição do patrimônio alheio, pois não suportam enxergar a felicidade que irradia de seus semelhantes, preferindo destruí-los a aceitar que todos têm os mesmos direitos perante Deus. Com o germen da destruição em seu mais profundo íntimo, mas dotados de grandes potenciais construtores, recebem dos supervisores de vosso orbe autorização para que reencarnem. Muitos destes irmãos ganham oportunidades maravilhosas e acabam surgindo no seio de famílias amorosas, com boa estrutura afetiva e econômica. O equilíbrio familiar proporciona-lhes uma forte base de fraternidade, para que, quando atinjam a idade em que um indivíduo inicia seu processo de colaboração social, encontrem ali referências claras sobre as boas práticas de cidadania. Então os vínculos com sua realidade íntima e a necessidade da reforma interior inundam-lhe a consciência. Certas lembranças da vida espiritual surgem ditando-lhe os mais variados tipos de comportamento. Pois o psiquismo libera fragmentos que contêm lembranças de outras existências e mesmo da vida pré-encarnatória, necessários à composição da personalidade adulta. Nestes blocos emergem as lembranças da vida viciosa. Pois com o uso ponderado dos dispositivos que gerenciam o livre-arbítrio, é possível para qualquer indivíduo superar o pior hábito comportamental, caso permita que a consciência divina apareça em meio às escolhas que deverá fazer, e que certamente haverão de modificar sensivelmente seu futuro. Neste período deverá o indivíduo sofrer com as dificuldades sociais. Pois no mundo físico sofre o espírito as mais drásticas limitações, e muitos irmãos infelizmente optam pelo atalho, e descobrem que aquele ditado mundo dos espertos, embora lhes faça permear o submundo da ética, faz enorme sentido no tocante à vida capital. Alguns irmãos descobrem o empreendedorismo nato em suas personalidades. Logo desenvolvem projetos que acolham outros indivíduos e lhes garantem o sustento através dos labores dignos. Outros descobrem que suas capacidades estratégicas e seu carisma poderão levar-lhes muito mais longe, e, acreditando ser mais fácil caminhar pelo mundo do crime,
tornam-se vítimas dos chefões de algumas das instituições umbralinas mais trevosas e num piscar de olhos assinam um pacto de operação conjunta. 105. E como funciona este pacto de operação conjunta? Ramatiz. Nem sempre os chefes do crime organizado reencarnam pactuados com as entidades trevosas. Na maioria das vezes são indivíduos com forte pendor para as sombras, tomados pela ganância desmedida e desejo pelo poder da sociedade. Caso estivessem no meio político ou militar, se tornariam verdadeiros déspotas. Entretanto, o esquema vibratório que gere vossos políticos, expurga, com alguma eficiência, indivíduos ligados ao crime organizado e tráfico de drogas. Logo, o máximo que conseguiriam é uma espécie de pequeno acordo bilateral, onde apenas alguns indivíduos corrompidos, participantes de movimentos sociais e forças armadas, iriam aderir aos seus propósitos. Assim, uma vez pactuados com certas instituições trevosas, estes chefes do crime organizado recebem todo um cabedal de ferramentas vibracionais, estrategistas e técnicos das trevas, além de um interminável número de soldados, todos viciados nas drogas mais poderosas, desenvolvidas nas regiões abissais dos umbrais astralinos, e dispostos a pagar seu vício com o aliciamento de novos adeptos das drogas. Neste momento inicia todo um processo de mapeamento geográfico e uma espécie de censo das drogas. 106. E quem promove este censo? Ramatiz. Este censo é promovido pelos soldados, que passam a frequentar todos os lugares onde provavelmente há futuros candidatos ao caminho das drogas. São eles que num rápido movimento levam às bocas e fumos mais variados tipos de indivíduos, através de pesados processos de obsessão espiritual. É assim que a busca pelas drogas cresce incessantemente. 107. Parece assustadora a noção de que o crime organizado é bem mais aparelhado e sua administração parece ser mais competente que aquela aplicada nas forças de proteção social. Por que isto acontece? Ramatiz. Vossos esquemas de policiamento perdem boa parte de seu potencial no momento em que alguns de vossos dirigentes voltam seus pensamentos e propósitos unicamente à sua promoção. O anseio por ocupar cargos importantes ou adquirir mais uma medalha de honra para ser pendurada nas fardas lhes faz perder a noção de que o crime organizado atua de forma coesa. Todos os componentes do crime organizado, sejam encarnados ou desencarnados, sabem que compõem apenas uma pequena parte de um corpo. São como que formigas a cooperarem pela sobrevivência de sua colônia, enquanto que vossos governantes e autoridades necessitam utilizar a mesma estratégia, porém, aplicando-a para o bem da nação. Há outro fator que infelizmente desequilibra a balança social. É que o terrícola ainda está sintonizado com certas práticas ilícitas de menor poder ofensivo. E as pratica sem o menor pudor. Tais comportamentos, apesar de parecerem inofensivos, enfraquecem todo o sistema de organização social e fortalecem o crime organizado. Pois este se baseia nas brechas sociais. E elas são muitas. 108. Notamos a presença de crianças empunhando armas, traficando drogas, conscientes de que fazem parte do crime. O que dizer sobre isto? Ramatiz. Infelizmente estas crianças mergulharam no conceito de que a existência do crime e o consumo de drogas é algo absolutamente normal em todas as sociedades. Isto porque quando nasceram tal prática já existia. Mas é possível fazê-las desistir deste infeliz caminho. 109. E como isto seria possível, já que muitas destas crianças sustentam pais desempregados e irmãos, e ainda, sabem que o dinheiro ganho com a participação no tráfico é muito maior do que aquele dinheiro ganho com o trabalho honesto. Reconhecemos que sem uma oportunidade justa de emprego para estes irmãos, algumas gerações correrão o risco de perpetuar o trabalho destas organizações criminosas. Qual vossa opinião sobre isto? Ramatiz.
Não somente vossos governantes, mas também toda a sociedade precisa empenhar-se na recuperação de áreas importantes. Aspectos como a fome e a miséria precisam ser revistos urgentemente. Pois a fome constitui uma condição natural de todo e qualquer ser vivo. E a miséria é uma situação imposta. Estes irmãos não vivem sob estas condições porque querem, mas porque não dispõem de alternativas para melhorar sua situação. Logo, os investimentos destinados à aquisição de bolsas alimentares, no dia seguinte haverão se extinguido e a necessidade de nova bolsa se fará tão urgente quanto no dia anterior. É preciso plantar no homem a consciência de que a formação moral não se dá nas ruas. Que as melhores universidades deveriam abrir suas portas aos mais necessitados. Pois sem oportunidade para fazerem aflorar seus potenciais inatos, jazem às margens de uma sociedade cada vez mais rigorista e seletiva. Cremos que a moeda do terceiro milênio será a fraternidade. Mas para que isto ocorra, deverá o terrícola aplicar seus recursos intelectuais levando a oportunidade para estes irmãos e fazendo com que eles descubram em seu interior pérolas que até então sequer sonhavam possuir. E através do pensamento fraterno e universal que as frentes trevosas chegarão à ruína. Os anticristos. 110. Gostaríamos de saber vossa opinião sobre o que vem a ser um anticristo. Ramatis. Um anticristo pode ser considerado como aquela pessoa que age sem escrúpulos contra o equilíbrio do meio em que vive, furtando os direitos humanitários de outrem a qualquer custo ou seguindo suas ambições sempre desmedidas. Embora a humanidade tenha presenciado ao longo dos tempos várias personificações do anticristo, estes irmãos possuem um histórico evolutivo a ser levado em consideração. Certamente não podemos consentir que seres humanos exterminem a si mesmos, da mesma forma que os atentados contra a fauna e flora também constituem um verdadeiro ato anticrístico. Entretanto, o terrícola costuma perceber traços de desrespeito à vida apenas quando ocorrem assassinatos em massa, ou quando líderes tiranos se erguem ao poder após comandarem verdadeiro massacre fratricida. Cabe-vos lembrar de que a personagem do anticristo está contida no Apocalipse de João Evangelista recheada de mitos e lendas. Sabemos que o bem é o estado natural de qualquer criatura. Ela só se permite tomar pelo mal por desconhecimento das leis superiores, e certamente todo e qualquer mal serão sempre temporários, mas existirá em todos os tempos da humanidade. Pelo menos enquanto estiver o terrícola em meio às profundas transformações, lições obrigatórias na escola da vida. Não vos assusteis quando citarmos personagens históricos, mas que tiveram comportamentos que caracterizam o anticristo. Pois conforme já vos falamos sobre o anticristo apocalíptico, este faz referência a todo um conjunto de comportamentos que contrariam os ensinamentos do Cristo Jesus no momento em que tentam romper o acordo de paz, direito de cada ser vivo existente no universo. 111. Quando pensamos em anticristo, vêm-nos à mente vários indivíduos que fizeram história espalhando o terror pelas nações das quais faziam parte. Poderíamos citar Átila, Gengis Khan, Tamerlane, Hitler, dentre outros que nos escapam da memória. É correto associar estas pessoas ao papel do anticristo. Ramatis, sem sombra de dúvidas. Entretanto, não podemos esquecer que todos eles, sem exceção, são filhos de um mesmo pai, e, portanto, nossos irmãos siderais. Há várias razões que levam um indivíduo a adotar comportamentos que caracterizam a personificação do anticristo. A mais visceral destas razões se chama ambição. Mas ela, por si só, não é o suficiente para que um ser humano chegue ao poder e se torne o flagelo de toda uma sociedade. Há mais elementos a serem constatados, dentre os quais a cooperação inconsciente do povo, que proporcionou o fortalecimento de alguns estadistas, propendendo-os para atos bárbaros, de violência ao ser humano. Além disto, as estratégias adotadas por estes anticristos, tendo por base a destruição de todo um sistema para a imposição de outro,
segundo sua maneira de compreender, fatalmente iria levá-los à autodestruição. Pois a natureza se reorganiza após a mais severa das catástrofes, espalhando a vida pelas terras devastadas. Os líderes bárbaros, Átila, Gengis Khan e Tamerlane adotaram políticas semelhantes, baseadas no sanguinarismo sem limites. Enquanto Átila era mais visceral, ou seja, adepto da violência mais assustadora, Tamerlane, por sua vez, utilizava o intelecto para desenvolver os mais variados requintes de crueldade. Seus objetivos se assemelhavam no instante em que não desejavam oprimir o povo, mas aniquilar-lhes e aos seus descendentes de modo a evitar alguma futura insurreição. Embora o sanguinarismo construísse sua fama, em seu mais profundo e íntimo existia o germe da paz, comum a todos os seres humanos. Hitler adotou a política do extermínio como forma de mostrar ao mundo que, se preciso fosse, não pouparia uma única vida até atingir seus confusos objetivos. Segundo suas intenções, caso a Alemanha perecesse, não deveria sobrar nenhum dos melhores espécimes da raça ariana, mas apenas os mais fracos. Quanto à confusão de seus propósitos, é curioso observar que a raça ariana deveria possuir características das colossais estátuas gregas. Ou seja, todos os exemplos os quais o Führer se baseou constituíam indivíduos miscigenados segundo conta a mitologia grega. Pois sua beleza era consequência da impureza de seus genes. Pois na condição de estadista, ele não possuía a menor visão de onde queria chegar, exceto pelo fato de que seu carisma contagiava aqueles que sonhavam com uma pátria independente, livre das dificuldades sociais. Logo, sua oportunidade reencarnatória poderia ter sido mais bem aproveitada, se aqui podemos assim dizer, na condição de qualquer outro posto exceto a de chanceler. Suas especiais condições intuitivas e mediúnicas lhe dariam todo o suporte caso optasse por se tornar ferramenta do alto. Pois vivera numa época em que o planeta estava iniciando um novo ciclo e todas as forças siderais convergiam para vós. Invariavelmente o mal poderia se espalhar com a mesma força que o bem. Apesar da catástrofe, Hitler fez cumprir um dos mais importantes resgates kármicos provocados desde os tempos bíblicos, a partir das conquistas do rei Davi sobre os mais diversos povos do Oriente Médio, dentre eles os prejudicados povos do Moabe, os Moabitas, e os filhos de Amon, Amonitas. Seguindo as instruções do Evangelho, que referendam a necessidade do escândalo, certamente aqueles que, estando à frente de movimentos bélicos, causaram morte e destruição por onde passaram, a tempo e modo haverão de prestar contas junto à contabilidade sideral, compreendendo que a lei de ação e reação alcança até mesmo a menor partícula cósmica. Num futuro próximo, saberá o terrícola melhor avaliar tais acontecimentos. 112. E como estes homens conseguem obter prestígio e forças suficientes para chegarem ao poder das nações. Ramatiz, desde os mais remotos períodos, a humanidade busca indivíduos que se constituam líderes políticos ou religiosos. É esta a necessidade que torna as nações vulneráveis ao aparecimento de governantes tiranos. Possuem grandes condições de catalisar e promover uma assombrosa dinamização das energias viscerais oriundas da grande massa social. Ou seja, uma população que clama por vingança de alguma opressão sofrida a lures, ou que se ressente de suas condições socioeconômicas, fortalecerá um governante belicista. Há nações cuja alma necessita ser transformada com certa urgência. Pois mesmo com a saída de governantes belicosos e com eventual entrada de outros mais ponderados, a estrutura sistêmica dessas nações possuirá em seu âmago o desejo incontido pelas guerras. 113. Como funciona a dinamização de energias que se encontram orbitando no seio das nações, e que acabam por fortalecer certos governantes em relação à busca pelo poder através das guerras ou golpes econômicos. Ramatiz,
Estes dinamizadores humanos são como que antenas e captar o sinal ininterrupto do anseio pela transformação. Embora este anseio nem sempre se baseie nos princípios crísticos, entretanto serve de profunda inspiração para alguns indivíduos cujo centro vital está projetado para fora de sua personalidade. São os patriotas ardentes, que possuem grandes condições de aliciar colaboradores em meio a uma grande multidão